Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta, esse programa que tem verdadeiramente libertado pessoas, né? Porque é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que dá vitória, né? Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca do Senhor, que sai da Bíblia Sagrada, da doutrina do Senhor Jesus. Então, esse programa tem falado a doutrina do Senhor, a palavra genuína e verdadeira. Não estamos aqui com nenhum outro projeto, senão de levar a palavra até você. É para você conhecer verdadeiramente quem é o Senhor Jesus, que é exatamente a palavra, o verbo se fez carne, habitou no meio de nós, né? Então a palavra é o Senhor Jesus e você conhecendo a palavra, você está conhecendo a verdade. Você conhecendo a verdade, você sai da mentira, você sai do engano, daquilo que vem para te atrapalhar, de alguma forma te atrapalha, né? Então veja aí a necessidade que você tem de conhecer essa verdade, né? De conhecer a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele disse mesmo a Pilato que eu sou a verdade. Outra hora ele diz aos seus discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele fala de caminho, ele fala de um caminhar com ele, de seguir ele. Então, seguir os passos do Senhor, seguir as Escrituras. Então, eu aprendo nas Escrituras como eu devo seguir, é um caminhar. E isso sem engano, né? Porque não tem nenhuma indicação aqui que seja errada, que seja mentira, que seja vã. Então, é isso que o Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, não tem mentira, não tem erro. E a vida, ou seja, esse caminho com essa verdade te conduz à vida eterna. Então Jesus, ele disse, eu dei-lhes a tua palavra é a verdade. Então veja, João 17 fala isso aí, né? Então a verdade é, eu preciso conhecer a verdade. Se eu entendo isso aí, eu compreendo que o Senhor Jesus fala a verdade, então toda palavra que está escrito aqui, eu entendo como verdade. Eu entendo como necessário. Quando as pessoas não dão muito valor a isso, eles lêem a Bíblia e não seguem a Bíblia. É como que eu li para entender a história de Jesus, alguma coisa, sei nem porquê, que lê achando que é como ler um livro, eu tenho um conhecimento da história dos hebreus. Não é isso aí. A Bíblia é um aprendizado para você aprender a obedecer a Deus, né? Ser aprovado por Deus. Nós podemos dizer aqui que a Bíblia ela é o único livro da face da terra que é aprovado por Deus, ou seja, que você vê, você pega, você enxerga, você até compreende as palavras que está dizendo no sentido humano, né? É totalmente humano, natural, mas, porém, tem um poder sobrenatural. Porque o que está escrito nela foi escrito pelo Espírito Santo de Deus. Se você não acreditar, mas é verdade sempre, aí quer dizer, então é aquela coisa, o que eu vou fazer? Se eu não crer, mas vai ter outros que vai crer, e quando se completar o número desses que acreditam, aí chega o fim. Aí eles vão para a glória, os que acreditaram, e eu, se não acreditar, vou para o inferno. Eu vou para um lago de fogo.
Ah, mas tu está falando besteira? Não. A Bíblia diz assim e vai acontecer assim. Então entenda, nós estamos num programa desse aqui, não é para falar de nós mesmos, é para falar da Bíblia, né? Então compreenda que Jesus disse isso, se eu não fizer isso aqui, eu estou errado. Porque Jesus disse, ide e pregai o Evangelho. Então eu tenho que ouvir o Evangelho e eu tenho que pregar o Evangelho. Porque se eu não pregar o Evangelho, eu não ouvi, não dei ouvido ao Evangelho. A gente tem que entender esse lado aqui, irmão. Porque quando eu dou ouvido ao Evangelho, aí eu vou viver o Evangelho. Entendeu? Eu vou viver esse Evangelho. Se eu vou viver o Evangelho, então eu vou pregar o Evangelho. Porque está escrito lá, né, o próprio Jesus, não só Jesus, mas no Velho Testamento, e Jesus, as últimas instruções aos discípulos, ele falou, dando essa instrução para pregar o Evangelho, todas as nações ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E ele disse que está conosco até a consumação dos séculos, todos os dias. Então veja, eu estou aqui fazendo isso. Se eu não fizer isso, então o Evangelho não está em mim. A gente não está aqui para ganhar dinheiro, né? E se você, não é que eu vou pedir dinheiro para ti, fica tranquilo. Mas se você é contra quem pede dinheiro para fazer a obra, não estou dizendo para construir motel, né? Para comprar avião, para beber uísque dentro do avião e andar com prostituta. Não é isso aí não. Aí você presta atenção à vida do cara, se ele está aplicando na obra de Deus, missionário pregando a palavra, ajude o caboclo. Ajude esse aí a pregar o Evangelho que você está fazendo. Você está acreditando no Evangelho, né? Então é preciso que a gente olhe, busque em Deus. Nesses últimos dias, a coisa está ficando difícil. Quando Jesus disse que nos últimos dias, e está muito claro isso, você está vendo aí tudo se preparando para ter um só governo na terra. A Bíblia diz isso, vai acontecer. Pode retardar um dia, mas vai acontecer. Quer dizer, está tudo preparado, está às claras. Você dá de enxergar muito bem isso aí, né? Então veja, e vai chegar o fim. Então está muito próximo isso aí, porque já está tudo se preparando já para receber aí o anticristo. Quer dizer, aí Jesus ele usou uma palavra dizendo, nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Então nós estamos vivendo isso aqui. Porque, na verdade, o amor de muitos, o que é o amor que nós falamos aqui? Não é o amor pelo pai, pela mãe, pela mulher, pelos filhos, não é isso aí não. Pelos outros na rua, eu te amo, não é isso não, o amor de Deus. O amor a Deus. Porque Paulo diz, aquilo que o ouvido não viu, o olho não viu e o ouvido não ouviu e nunca subiu ao coração do homem, é o que está preparado para aqueles que o amam. Então é esse amor ao Evangelho, o amor no sentido de obediência ao Evangelho. Então, por se multiplicar a iniquidade, um desejo pecaminoso, um desejo de pecar, né? O amor de muitos se esfriarão. Ou seja, eu estava obedecendo, passei a não obedecer, né? Eu estava, até que eu estava fazendo ali, o pastor me deu ordem ali, falou, me ensinou como era para fazer, eu estava fazendo, mas agora eu vi que era besteira, não precisa disso não. Porque tem muitos aí, os hinos, nos últimos tempos, né, que foi produzida, a maioria é te empurrando no buraco, maioria dos hinos. A maioria das pregações é falando mentira, irmão.
Falando no sentido, usa a Bíblia, mas ele fala aquilo que Deus não falou. Então não é assim. Nós não precisa de mentira para pregar o Evangelho. Para quê? Para que mentir? Basta você dizer o que está escrito na Bíblia. Né? E as promessas que estão escritas na Bíblia, você pode garantir para as pessoas, olha, se você obedecer o que está escrito aqui, o que eu estou passando para você, a promessa de Deus, o sangue do Senhor Jesus, está contigo. A proteção de Deus, o poder de Deus, as mãos do Senhor, está sobre ti. Não precisa eu inventar moda. Não precisa eu dizer para a pessoa fazer o que não deveria fazer. Ou seja, aquilo que Deus não está mandando fazer, é isso aí. O que eu estou dizendo? É que as pessoas dizem, nas redes sociais aí é o que a gente vê, irmão. As pessoas, a gente abre lá um Facebook, aí o cara dizendo, olha, se tu acreditar, sei lá, se... Deus está te dizendo que o dia hoje vai ser uma bênção. Aí Deus está dizendo nada não, quem está dizendo é Ele. Você precisa buscar em Deus para ser uma bênção. Não é o homem dizer, o homem não manda em Deus não. Ó Deus, eu estou pegando um pedaço aqui de uma bênção tua e dando para aquele menino. Tu não manda em nada não, irmão. Não diz essas besteiras. Porque o pessoal vão pensar que Deus é um boneco. Pá! Pá! Jogando tipo bola. Não é assim não. O poder de Deus é buscado nele. Aquele que busca, acha. Ou seja, se pedir, é dado. Se buscar, acha. E se bater, abre as portas. Então, vê, é assim. Agora, você ficar escutando o homem, o horóscopo, sei lá, e escutando o homem no Facebook, em vez de ler a Bíblia e orar e pedir a Deus, buscar a Deus, Jesus, eu quero entender, eu quero compreender, eu quero o mistério. Deus, eu quero poder, eu quero proteção na minha vida, eu quero sabedoria para não perder a minha vida por Satanás. Aí você fica olhando um homem, rapaz, deixa eu ver se tem uma benção por aqui. Aí você vai lá, o cara escreveu lá, olha, hoje tu vai ser abençoado, e se tu mandar essa mensagem para não sei quanto, nunca mandei uma, irmão. Nunca na minha vida eu mandei uma dessa para outra pessoa. Porque é homem falando. Então, acredite, busque em Deus, irmão. Assim como os homens de Deus buscaram. Está na Bíblia aqui, buscaram e acharam. Aí muitas vezes, eu não vou falar de uma coisa aqui que eu não acho errado muito, mas para mim, eu não faço. Que é ficar pegando mensagem na internet, ou até mesmo, que eu não vou dizer que está errado, para mim eu não busco. Mas o cara fica caçando mensagem mesmo nos comentários das Bíblias de estudo. É errado estudar? Não estou dizendo isso. É para estudar mesmo. Escola bíblica e tudo sim. Mas você busca a mensagem de Deus direto para ti, rapaz. Sabe por quê? Porque Deus não deu para o homem, eu sempre uso esse termo aí. Deus não deu para aquele homem o rodapé lá da Bíblia, o comentário sobre aqueles versículos, não deu para ele não? Ele fazendo o quê? Buscando, né? E eu estou fazendo o quê? Por que eu não busco para ele me dar também a mesma coisa? O que tu acha? Então eu preciso, irmão, eu preciso buscar para mim, eu tenho o meu. Porque o pessoal acostumaram muito, até no natural, só pegar dos outros. Tem gente aí que estudou a vida inteira só para trabalhar em governo e se aposentar amanhã. Mas mas botaram na cabeça do povo isso aí que virou um rolo. Esse negócio de se aposentar, menino aposentado, um menino. Que é isso? Vai trabalhar, criar vergonha na cara, rapaz. Aí, e Deus sabe que eu não estou mentindo aqui. Porque até hoje eu trabalho e tem uma coisa, e a minha oração a Deus pode não ser atendida. Não sei o que Deus vai fazer de mim, não. Mas eu oro e Deus sabe, não é de hoje, antes de eu ser crente. Eu dizia, Deus, eu quero trabalhar até morrer.
Mas é até morrer mesmo, não é ficar doente um dia. Não. Trabalhar e morrer trabalhando. Tanto no secular, como agora na obra de Deus, muito mais ainda. Ele morrer em cima do púlpito, aqui, pá, acabou. Não, estou falando a sério. E Deus sabe que eu estou falando é a verdade. Que interesse eu tenho de ficar andando gaga aí sem poder trabalhar mais, meio abestado? Tu é doida? Não tem interesse disso não. Claro que eu não... Deus é obrigado a fazer minha vontade? Não. Mas eu peço para Deus isso aí. Eu peço que o Senhor me dê força, né? Para que eu possa trabalhar. Então vamos aqui, irmão, vamos ler a palavra do Senhor, que nós encontramos aqui em Apocalipse capítulo 2, e o versículo 26 e 27. É a quarta carta à igreja de Tiatira. Né? Então aqui, Apocalipse capítulo 2, e o versículo 26 e 27, que diz assim: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Versículo 27. E com vara de ferro as regerá, e serão quebrantadas como vasos de... Ou seja, quebradas, né? Como vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai. Ou seja, autoridade. Quando fala aqui de vara de ferro, está falando de autoridade. Está falando de poder de Deus. De ordem. Ordenança do Senhor. Porque o poder é dele, né? O poder do Senhor é soberano. Aí ele está dizendo aqui que vai essas pessoas que vencer até o fim, assim como ele recebeu o poder da parte do Senhor, da parte do Pai, né? Ele também dá para todos aqueles que vencer até o fim. Então, eu sempre uso a palavra, irmão, essa palavra vencer. Aquele que obedecer. Então, vencer é uma batalha. Quando diz vencer, é porque não foi fácil a coisa. É uma guerra. Agora compreenda aí. Ele diz aqui, e ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras. É isso aí. Aí eu dou as nações, para ele dominar, para ele conduzir. Ou seja, vai reinar comigo, com o poder de Deus, com a vara de ferro, né? Então, irmão, nós precisamos, tudo que nós necessitamos, eu tenho uns versículos aqui da palavra de Deus, que eu sempre falo, quando a gente fala nessa questão, coloca aí em questão as palavras que estão escritas na Bíblia. As pessoas ficam pensando que é brincadeira, tem uma grande religião aí, agora um bocado aí a parte aí dos evangélicos também, que eles têm a Bíblia como apenas uma orientação, assim, que eu já vi um pastor, um líder, de um campo, não um campo pequeno não, do estado, um líder de um estado, no sentido de uma igreja no estado, que ele disse que a Bíblia nunca foi um livro de regras. Ele tá maluco? Aqui não tem livro no mundo que tenha regra como a Bíblia, não. E que você precisa obedecer, porque a regra não é de homem, é de Deus. É Deus que disse, é assim eu não recebo e acabou-se. É dessa forma ou tu não tem salvação. E pronto, irmão. Aí tu vai se queixar para quem?
que é um termo que o pessoal usava antigamente. Tu vai se queixar, ou seja, reclamar, recorrer. A quem, rapaz? Se só Deus tem a palavra da salvação. Ou tu obedece ela, ou tu está na juquira. Está no inferno. Aí tem esse aqui, 2 Pedro, segunda carta universal do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Que diz assim, sabendo primeiramente isto. O que ele está dizendo? Está dando uma ordem para ti, dando um conselho. Olha, a primeira coisa que tu tem que fazer na tua vida é conhecer isso aqui, que eu vou falar em seguida. É isso aí. Escuta o que eu vou te dizer, porque o primeiro passo que tu precisa para ser um crente, para ser salvo em Jesus Cristo, é isso aqui. É isso que ele está dizendo e eu também. Estou falando para mim e para ti, que está nos assistindo. Olha aqui. Sabendo primeiramente isto. Aí ele começa, aqui tem 2 pontos, ou seja, é um conselho, né? Aí ele começa aqui na parte B do versículo, dizendo o quê? Que ele quer que você saiba. Que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, um homem muito sábio, ele teve uma ideia, aí ele escreveu um versículo da Bíblia. Não tem, não. Nenhuma palavra da Bíblia. Tudo é de vontade de Deus. Da vontade, tudo é inspirada pelo Espírito. Aí ele diz no versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então é isso aqui. O diabo, irmão, ele pode fazer de tudo. Os macumbeiros, se eu for, não vou nem dizer aqui o que o macumbeiro faz, porque também eu nem sei direito, mas eu tenho uma ideia, que os pessoal sempre quando aceita Jesus contam, porque só fala a verdade quando tem Jesus, que ele é a verdade, aí vem a luz, ele esclarece tudo. Olha, eu estou dizendo para vocês que eu fazia isso, só que eu não faço mais. Eu sou um novo vaso. Agora está o Espírito de Deus na minha vida, é assim que eles dizem, né? Aí ele conta as histórias. Mas faz cada coisa, irmão. Aí pode fazer de tudo. Pessoas começam o ano juntando dinheiro, além de passar o ano bebendo cachaça, jogando baralho, dominó, e dançando, e prostituindo, e gastando dinheiro com isso aí. Aí às vezes passa o ano todinho juntando dinheiro para fazer uns carros velho alegóricos, aquele alegórico, é assim o nome, né? Aí umas abadá para pular carnaval, cheio de maconha, cheio de cachaça, prostituição terrível, buscando doença para o país, arrancando doença da onde não tem para trazer para o nosso país, arrasando com a economia, que ele diz que traz economia, traz no sentido, não é economia, mas traz desenvolvimento, desenvolve a economia. Conversa é essa? O cara bebe cerveja e mija. Para onde foi o dinheiro? Ele plantou um pé de cerveja para nascer mais cerveja? Que é isso, irmão? Não, é só destruição. Porque o diabo veio se não matar, roubar, destruir. Aos macumbeiros faz de tudo. Aí bate tambor as noites todas aí. Mas o crente quando vai fazer, não, pera lá. Vou devolver meu dízimo, o cara vem se meter no meio da história. É abestado, deixa eu ser abestado, eu vou para o céu e tu vai para o inferno. Besta é tu. Cavalo. Tu deveria fazer o que Deus está dizendo, rapaz, na Bíblia. Quer dizer que eu investir na macumba eu posso, no carnaval eu posso, fazer motéis e bagunçar, para tudo enquanto é lado eu posso.
Ah, isso aí tem problema não. Mas quando eu dou pro pastorzinho lá que está orando de madrugada pela minha alma, a minha alma, e ele tem poder na mão, Deus deu a ele. Ah, mas não pode dar. E o diabo pode dar para o macumbeiro. O macumbeiro faz lá um trabalho lá, o diabo vai lá e mata o cara, mata os outros lá, pro trabalho que ele fez. Agora diga que eu estou mentindo. Vai ver se é verdade o que eu estou falando ou não. Ele faz trabalho para quê? Só a parte ruim. Quando você vai juntar o negócio, é tudo ruim. É tudo mal, da parte maligna. Primeiro a alma dos caras, está tudo entregue para o Satanás. Aí o pastorzinho brigando no mundo espiritual pela minha alma, velando pela minha alma, que é assim que diz a Bíblia, lutando no mundo espiritual, para Deus, o Espírito de Deus chegar até mim, me convencer do pecado e me ajudar, eu ter o entendimento da palavra para ir para o céu, aí eu não posso dar nada para ele, nem um cacho de banana. Porque se eu der, ó, abestado, rapaz, levando banana para o pastor, vagabundo. Rapaz, tu não sabe o que é trabalho pastoral. Não tem nem ideia do que está falando. Então, quero que nós estamos falando aqui, para você se conscientizar. Os homens santos de Deus, está dizendo aqui, os homens santos de Deus receberam a palavra através do Espírito Santo de Deus, para escrever a Bíblia Sagrada. Aí você vai ver aqui, Timóteo, né? Na carta aqui de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. No versículo 3, ou seja, no capítulo 3, versículo 14. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Eu quero chegar no 17. Mas nós vamos pegar aqui do 14, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Paulo está dizendo, é claro que tu aprendeu, ele inclui com ele também. Mas Paulo pregava o quê? O diabo. As doutrinas de Paulo. Os ensinamentos. Era evangelho ou eu estou ficando besta aqui? Falando besteira. Evangelho puro. Depois de Cristo, não tem quem pregou igual Paulo, não. Então veja, de quem tens aprendido. Em outra parte ele diz aqui, eu tenho certeza que tu tens fé. Eu acredito na tua fé. Porque eu sei de quem tu aprendeu. Com a tua avó e a tua mãe, que era crente. Aí agora aprende de mim. Escuta aí, rapaz, meu filho Timóteo. Escuta o que eu vou te dizer. Presta atenção no que eu vou falar. E ele diz aqui nessa parte aqui, dizendo, tu, porém, permanece. Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Ou seja, naquilo que tu foi completo, que tu aprendeu, aquilo que tu aprendeu, tu segura. Porque tu sabe de quem tu aprendeu. Aí ele diz aqui, no versículo 15, e que desde a tua mocidade sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então tu sabe muito bem que essas sagradas letras, olha aí, ou seja, letras que vêm da parte do Senhor. Não é uma letra por homem. Há um livro, aí tem um sábio aí, um cientista que escreveu um livro, presta para nada. Presta para nada, não te leva para nenhum lugar. Aí nós agora estamos passando, nós estamos gravando isso aqui, eu sei que depois vai passar outros dias,
Mas nós estamos passando por uma pandemia no mundo. Que acabou-se os homens que escreveram os livros, sabido. Mas cadê? Agora reduziu, cadê os homens? Então, Deus, ele tira a sabedoria do sábio, aniquila, acaba. Então, o homem é tudo homem, não adianta nada. Para o céu não vai nenhum se não for por aqui. Ó. Não adianta, irmão. E evangelho não precisa de palavras bonitas. A gente tem que pregar com simplicidade e com vontade das pessoas conhecerem o Senhor Jesus. Então, com muita sinceridade, com muita clareza, né? E que desde a tua meninice, ou seja, desde que tu era menino, tu conheces as sagradas letras. Tu sabes as sagradas letras. Que pode, porém, pode fazer de sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Mas pode também não fazer. Aí é que está o negócio. Eu quero ou não? Eu acredito? Eu aprendo. Mas se não, eu posso conhecer a verdade e andar na mentira. Eu sei, mas eu não quero não, vou para cá mesmo. Porque eu gosto mesmo da prostituição, eu quero gozar a minha vida. Aí perde ela. Quem disse foi Jesus. Quem ama a sua vida, perder lá. Então ele diz, e toda a tua... aí ele vê aqui no 17. Toda escritura divinamente inspirada, olha aí. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Mas não é a justiça dos homens aqui. Se for atrás disso aí, não fica louco, fica doido. Não, justiça de Deus, é justificado pelo Senhor. Aí ele diz aqui, no versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então Jesus está dizendo que aquele que acreditar nas palavras dele, na sua obra, até o final, nas suas obras, fazendo a obra de Deus. Mas eu vou fazer, que obra é essa? Um dia desse um cara me perguntou isso aí. Eu me atrevi a dizer para ele que ele estava dizendo que não precisava esse negócio de dízimo, oferta, isso tudo é conversa fiada que os caras inventaram. Aí eu digo, mas como é que vai sustentar a obra? Sustentar mesmo no sentido financeiro. Ele disse, que obra? Aí não sabe mesmo não, porque ele não buscou no Espírito. Porque a obra que nós estamos falando é exatamente essa, para toda boa, porque tem as maus obras. Tem aquelas que é necessária. Nós estamos aqui, foi feita uma obra. Sempre nós estamos fazendo obra na terra. Mas tem aquelas que é vã. Tem aquela que é necessária, porém, como Jesus disse quando apresentaram o templo para ele, e disseram, Senhor, que belo templo. De verdade, talvez fosse mesmo. Para aquela época, passaram 46 anos lutando para fazer, negócio arrumadinho. Aí, coisa bonita, mas eu vou dizer para vocês que não fica pedra sobre pedra que não seja derribado. Aí derrubaram o templo. Você vê cada edifício bonito aí, né? Aí o pessoal mete bomba de barro ao redor dele assim, aí implode ele. Pum! Rapaz, tinha um edifício bonitão, agora só está o terreno aqui, rapaz. O que será que vão fazer aí? É fazer uma obra, mas para derrubar de novo. Agora, essa daqui não cai, não. É essa obra aqui que nós precisamos fazer. Para que o homem de Deus, entenda. Você quer ser um homem de Deus? Pois anda nas palavras de Deus. Sai de conversa fiada, irmão. Lá vai, pega a tesoura, lá não sei o que lá. A benção hoje é na tua casa, vai entrar? Vai não. Se tu buscar, vai. Mas se tu não buscar, não vai entrar. Então Jesus, ele diz, aqui, vamos dizer aqui, Jesus quando ele fala aqui,
nessa mesma carta, quando ele fala aqui de Jezabel, as obras de Jezabel, que essa igreja aqui está fazendo, ou seja, seguindo as doutrinas de Jezabel, aí ele chega aqui no versículo 23, ele diz, e ferirei de morte os seus filhos, e toda a igreja saberá que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Tem as obras ruins, irmão. A obra, essa obra de Jezabel, que ele comparou com Jezabel, que é a mulher de Acabe, o Satanás, né, da época que adorava a Baal, né, que convenceu 450 profetas a seguir Baal, que é aquele tempo de Elias ali, que desceu fogo no Monte Carmelo. Então veja aí, irmão, que estava todo mundo desviado. Naquele tempo de Elias, o pessoal cocheando. Pensa no negócio. Aquele é o caso que a gente falou do primeiro amor, ou seja, do amor a Deus, de seguir a palavra de Deus. Aqueles que ainda estavam seguindo, mas estavam ainda já querendo desistir. Rapaz, acho que tudo é besteira, porque tem a Jezabel aí, tá uma produção danada, o negócio tá bom para danar. Pagando os meninos aí, todo mundo ganhando dinheiro, e tá, o negócio tá bom. Para que seguir esse Deus daqui da Bíblia, esse Deus de Israel? Já estavam desistindo, irmão, quando Deus fechou o céu por 3 anos e meio, né? Então veja que é assim. Aí ele está comparando essas obras aqui dessa igreja com a de Jezabel, né? Ele diz aqui no versículo 20, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que dizia profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Olha o versículo 20 que diz aí. Coma dos sacrifícios da idolatria. Ou seja, se alimenta, vive na idolatria, numa coisa que é bom, uns deuses que não faz coisa nenhuma. Então ele compara com isso, e nesse versículo 23 ele diz, olha, eu vou ferir de morte. Eu vou acabar com os filhos, né? E vão viver, eu vou dar conforme as obras. Porque a obra é do diabo. É obra que não leva para o céu. Aí ele diz aqui no versículo 24, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profetisas de Satanás, que outra carga vos não porei. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqueles que é inocente, as pessoas que não conhecem o Evangelho, que as pessoas às vezes ficam conduzindo ele para comer idolatria. O Pablo não sabe não ainda, não conhece ainda nada não. É o caso dele aí. Mas ele está dizendo, aqueles que não conhecem eu vou defender. Eu vou arrancar da mão desses caras. Eu vou tirar. E eu não vou colocar carga, ou seja, eu não vou cobrar deles. Eu não vou cobrar deles uma obediência a mim, para fazer a minha obra, porque eles não sabem ainda. Mas aqueles que sabem, eu matarei os filhos. Aí é o que ele está dizendo aqui. Ou matarei no sentido espiritual, irmão. Entenda aí, né? Ferirei de morte os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Todo mundo vai saber que é eu mesmo. E darei cada um de vós segundo as suas obras. Nesse versículo 23. Aí ele diz, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, que é na igreja lá, né, o restante, que não anda nessas obras aqui, mas o coitado está ali, poxa, para onde é que eu vou? Está bem cambaleando.
Né? Será que eu não conheço bem? Não conheço a doutrina, ele está dizendo aqui. Aí diz assim, em Tiatira, que todos quantos não têm esta doutrina, o que ele está dizendo? Esse conhecimento da palavra, né? Não ensinaram para ele o que é a obediência à palavra, e não conheceram, como dizem as profetisas de Satanás. Ou seja, ele se comparou a palavra dele aqui, ele quer colocar do mesmo jeito que eles diziam. Vem para cá, que aqui é só benção, rapaz, vamos dançar forró. Vamos para cá, rapaz, que vai dar tudo certo, Deus não está vendo isso não. É mentira! Está vendo sim, irmão. Aí ele usou aqui essa palavra, Jesus, dizendo, como diz eles lá. Aí eu digo mesmo, porque eu vou defender. Eu estou dizendo para eles aqui, para esses meninos que não têm a doutrina, que não conheceram ainda, para essas pessoas que estão no meio de vocês, mas ainda não conhecem a doutrina, que eu não colocarei cargas sobre eles. Ou seja, eu não vou colocar juízo, cobrança deles, porque eles não sabem. Aí ele usou o que eles usavam no geral. Dizendo para quem conhece, tu está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Você está compreendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Que as pessoas, o cabo conhece a doutrina de Cristo, ele sabe o que Deus cobra das pessoas, mas ele não diz para ele obedecer. Tem muita gente aí fazendo isso. Muita gente aí sabendo que está pregando errado, dizendo para as pessoas, vai, Deus, mas não tem problema não, rapaz, vai lá. Mentindo, rapaz. Mentira dele. É isso que ele está dizendo. Porque a pessoa que conhece a palavra tem que obedecer a palavra, não é palavra de homem não. Obedecer a palavra. Então, por que às vezes esses pastores antigos é tido como um antiquado, sei lá como é que chama o nome, é tido como um quadrado. Porque ele não aceita esse tipo de coisa. Ele está vendo que é meninice. Conversa fiada. E não, nós temos que ensinar a obedecer a palavra de Deus. Aí Jesus está dizendo, assim como eles dizem para esse povo que conhece, eu vou dizer para os que não conhecem. Eu não vou cobrar deles. Porque não conhece os coitados. E Jesus, ele disse, pregando, que aqui ele está ressuscitado já. Aqui ele está entronizado. Nós estamos em Apocalipse. Ele estava falando para as 7 igrejas da Ásia. Então veja aqui, ele pregando, ele disse, aquele que sabe o que o seu Senhor quer e faz coisas dignas de açoite, o que ele está dizendo? Faz coisa errada, sabendo que está errado, ele faz só para ser contra Deus, com muitos açoites será açoitado. Mas aquele que não sabe o que o seu Senhor quer e faz coisas dignas de açoite, com poucos açoites será açoitado. Ou seja, não vai ter a cobrança que vai ter do que sabe. E Jesus, ele disse, aquele que mais sabe, mais será cobrado. Isso aí é sem dúvida alguma. Né? Então entenda aqui, que o Senhor diz aqui no versículo 25, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Aquele que tem, está entendendo? Mas o que tendes? O que tende? O que é que tu tem? O que é que tu já aprendeu de Deus? Não, eu tenho aqui, eu conheço aqui uma coisa, como é para obedecer. Eu vou obedecer, irmão, até Jesus vir, pelo amor de Deus, não abre disso aí, não. Porque um homem veio dizer, não, precisa sim, rapaz. É isso que Jesus está dizendo. O que tendes, né? Retenho. Segura esse negócio, rapaz. Tu tem já alguma coisa aí? Tu conhece a doutrina de Cristo, a palavra de Deus? Conheço. Segura! Segura esse negócio aí. Até que eu venha. Porque senão o diabo te leva para o inferno. Irmão, não adianta estar com conversa fiada, não. Aí ele diz aqui, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei
poder sobre as nações. É o 26. Aí ele diz aqui, no versículo 27, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrantadas como vasos, não é quebrantadas, irmão, toda vez eu erro aqui, é quebradas, né? Quebrada que se torna quase a mesma coisa aí, porque vai ser humilhada, né? Então veja aqui, quebradas como vasos de ouro, ou de ouro se fosse de ouro, mas de barro, como também recebi de meu pai. Está entendendo? Eu estou todo doido aqui já. Mas é assim, irmão. Como vasos de barro serão quebrados. E com a vara de ferro, como eu recebi de meu pai, também eu darei a vocês. Nós precisamos tomar posse daquilo que Deus nos deu. Que essa vara de ferro é exatamente o poder de Deus, a autoridade, a justiça de Deus que está sobre as nossas vidas. E nós não podemos brincar com isso. Nós não podemos levar isso de forma que seja minha. De forma que eu sou proprietário desse negócio aí. Que eu posso usar como eu quero. Tem dia que sim, mas tem dia que não precisa muita coisa. Deixa comigo aqui. Não é assim, irmão. Aí ele diz aqui. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Versículo 28. E o versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então não é homem. Quem tem ouvido, ouça o que eu estou dizendo. Ramalho. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo para ti. Que você precisa da obediência. Você precisa conhecer. Eu sempre uso a palavra que Paulo fala aos Tessalonicenses, dizendo: ouvir de tudo, não desprezar as profecias, ouvir de tudo, retendo bem. Então, eu não posso desprezar a palavra sem antes eu conferir na palavra. Né? Então, eu preciso conferir, aí eu vejo, aí eu retenho a palavra. Então, a palavra é um alimento, eu preciso estar ouvindo essa palavra, para ir me alimentando todo dia, tanto lendo como ouvindo também. Porque é um conjunto de membros o corpo de Cristo. Nós não podemos ser isoladamente um membro de Cristo. Não. Precisamos estar juntos. É que nós aprendemos e caminhamos nessa caminhada, como ele diz, nas minhas obras, até o fim. Aquele que se sustentar até o fim nas obras do Senhor. Que as obras é orientada exatamente pela Bíblia Sagrada, né? Mas que Deus possa abençoar a vida de cada um. Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Eu sei que tem muita gente que está precisando, né, de fé, precisando acreditar mais no Senhor Jesus, confiar mais, né, porque um desespero no mundo e o diabo tem colocado muito na mente das pessoas o pavor, o medo, né, o desespero e chegando aí a depressão, né? E chegando muita gente até morrendo do coração, pelo medo, antes de, sabe aquele medo que tu tem medo de, talvez, de morrer e morre? Já pensou um negócio desse, como é que é? O diabo é assim, ele te faz medo, para porque na verdade o medo é um medo de morrer. E no final você se matou por causa do medo. Então você precisa do poder de Deus para você repreender esse mal. Esse medo, esse desespero. Então entrar a paz no teu coração. Porque quando você busca o Senhor, essa paz, aí o Consolador, que é o Espírito Santo, te consola, te acalma, intercede por ti, te ajuda nas fraquezas. Então é isso que nós precisamos, todos nós, né? Mas que Deus possa abençoar a sua vida, no nome de Jesus. Santo e maravilhoso Deus, Papai do céu, nós estamos aqui, meu Deus, finalizando mais um programa. Meu Deus, o programa Jesus, a Verdade que Liberta, que tem alcançado muitas vidas, meu Senhor, através da Tua palavra, dessa palavra genuína e verdadeira, que nós pregamos sem nenhum interesse, a não ser
o interesse do reino do céu, o interesse do crescimento do reino, que as pessoas possam entender e compreender a tua palavra e obedecer, fazendo aquilo que o Senhor quer, as tuas obras verdadeiras. Ajuda essas pessoas a compreender essa necessidade e se apoiar verdadeiramente na tua palavra. É aonde está todo o poder para lutar contra as potestades e os príncipes das trevas, do mal, nos lugares celestiais, no mundo espiritual. Pai, ajuda-nos, Senhor, abençoando a todas as famílias que nos assistem. Pai, entra na sua casa e repreende, expulsa todo o mal, quebrando, como foi dito, com essa vara de ferro, expulsando o mal da vida dessas pessoas, seja enfermidade, seja contenda, seja o que for, meu Deus, e traz a abundância, traz a paz e a prosperidade a essas famílias. Ajuda, meu Deus, em tudo e em tudo, Pai, nós já te damos graça, meu Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém.